Remo tem mais chances de se salvar do rebaixamento do que o Vasco. O Leão tem uma vantagem em relação ao Cruz Maltino que pode ser fundamental na permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Pois bem, hoje sem vinheta, sem nada, porque o vídeo vai ser rápido para comentar da situação dessas duas equipes. O Remo aparece na 18ª colocação, o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 5 vitórias. Neste momento que grava esse vídeo ele tem 5 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. O Vasco aparece na vice-lanterna, 19ª colocação, com 5 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. É interessante até falar do saldo de gols do Remo é -4 e do Vasco é -14. E com isso eu comecei a dar uma analisada, fiquei olhando para as duas equipes e vi: gente, talvez o Remo tenha mais chance de se salvar do que o Vasco. Porque, vamos lá, o Remo, ele entrega muitos resultados. A última partida dele contra o Fluminense, ele estava ganhando, levou a virada, e isso já vem sendo uma pedra no sapato do Remo, porque, pegando um recorte mais curto, ele foi assim contra o Fluminense, ele também acabou entregando um resultado para o Atlético, teve um a menos, mas ainda assim poderia ter segurado alguma coisa ali, que um empate que seja, mas, por outro lado, ele também consegue muitos bons resultados, porque ele arrancou um empate contra o Inter, ele empatou também contra o Atlético Mineiro, ele vence o São Paulo nos acréscimos, vence a Chape nos acréscimos, então ele é uma equipe que você vê que é lutadora. O jogo contra o Santos na Copa do Brasil mostra isso, poxa, ele foi 0-0 no jogo de ida e 1-0 no jogo de volta. Aí você pode falar, mas o Santos de hoje em dia, mas ainda assim, o Remo tem o seu mérito nisso. Agora o Vasco. O que acontece com o Vasco? O Vasco ele não vence no Campeonato Brasileiro há 8 jogos. A sua última vitória foi em maio contra o Atlético Paranaense. E as suas derrotas, se você for olhar a tabela do Vasco, devo estar deixando alguma coisa aqui, pelo menos uma parte, os jogos do Vasco quase todos são intercalados com a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Pois é, sempre falei, a Copa Sul-Americana, as Copas em si, elas são uma pedra no sapato para as equipes que não têm tanto investimento. O Vasco pode chegar à semifinal da Copa do Brasil, a uma semifinal ou quartas de final de uma Sul-Americana, que seja, ou até mesmo a decisão, mas pode parar na Série B. E isso daí precisa ser estudado. O Vasco vai ter que ver quais são as suas prioridades daqui para frente, porque é uma coisa muito séria, porque nesse momento o Remo pode sim ter isso como vantagem para si. Ele está focando só no Campeonato Brasileiro. Talvez, se a equipe conseguir 3 vitórias seguidas, ele consiga respirar no Campeonato Brasileiro, inclusive porque ele vai ter muitos confrontos diretos pela frente. Então, nesse momento, eu acho que o Vasco, como a gente já falou em outros vídeos, ele precisa se planejar e ver o que é mais importante, enquanto a zona de rebaixamento ainda está um pouco colada no meio da tabela. Não adianta esperar que surja uma distância de 3, 4, 5, 6 pontos de um para outro para querer ficar brigando por permanência, que aí realmente fica um pouco mais difícil. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Qual é a sua expectativa para o Remo? Qual a sua expectativa para o Vasco? Deixe nos comentários, isso é tudo por enquanto. Muito obrigado, até a próxima!